Fala, carequetes e carequitos! Bem-vindos ao Cantinho do Xavier, o canal onde toda semana o Careca lhes presenteia com um festival de besteiras e abobrinhas sobre os mais diversos assuntos. Ah, você não é careca, você é calvo! Bom, pra mim a diferença entre calvo e careca é a mesma que entre gordo e obeso, ou seja, é só uma questão de grau mais avançado ou menos avançado. Agora dentro. E se tu quiser ver a careca do careca lisinho, é só ir nos primeiros vídeos onde eu mostro a cara a mais. Sim, sou eu mesmo, e não o rei do crime não. Mas enfim, o vídeo de hoje na verdade é por causa de um outro assunto totalmente diferente. Hoje o teu cara coach da Glaslit vai provar por A mais B que não faz sentido ser ateu. A única coisa que não pode fazer é irritar Deus. Isso é senso comum, não acha não? Então deu ruim, minha filha. Porque eu nunca rezei pra Deus. Uau, que isso? Que maneiro! Ou seja, nesse vídeo eu vou expor argumentos que, pelo menos ao meu ver, provariam que não faz sentido você não acreditar num Deus criador do universo todo. E pior, eu não vou fazer isso do ponto de vista religioso, da fé não. Vai ser através da lógica e da racionalidade mesmo. Esse cara é xarope. Então se tu quer ver como eu vou fazer essa mágica acontecer, fica aí que na volta da musiquinha a loucura já começa. Mas antes, eu vou agradecer a vocês porque nós já somos mais de 5 mil carequetes e carequitos aqui no YouTube. Carex agradece muito o apoio de vocês. E de 5 mil para 10 mil é um pulo, e de lá para 100 mil é mais rápido ainda. Mas para isso, o Carex vai precisar que tu se inscreva, deixe teu like, o teu comentário e que tu clique no sininho para receber as bombas que o Careca solta fresquinhas. E agora nós vamos parar de enrolação e vamos roubar o todinho dos ateus. Vai! Eu já falei em diversos vídeos que eu sou um ex-ateu que evoluiu para um agnóstico e agora me considero um cristão /espírita. E quando eu falo que me considero cristão, é porque eu sigo, ou tento seguir quando dá, os ensinamentos de Cristo. Mas sempre que eu falo isso, rolam umas discussões teológicas nos comentários se um espírita poderia ser cristão ou não, porque os espíritas não entendem Cristo como sendo realmente Deus. Mas quando eu digo cristão, eu estou falando só alguém que tenta seguir os ensinamentos de Cristo, independente dele ser Deus ou não. Isso para mim, na verdade, é uma questão secundária. Eu acho que tem muita gente que se apega muito a entender a natureza de Cristo ou de Deus e se esquece de pôr na prática os ensinamentos mesmo. Senhor meu Deus, eu não tenho nadinha a ver com esse indivíduo herege. Por favor, me poupe. Pode ser só eu. E não que eu acho que eu seja lá um grande exemplo para poder falar disso não. Mais ou menos. Mas eu acho que quando a gente tem fé, primeiro a gente tem que se importar com a prática, depois a gente se importa com o que Deus seria ou se Cristo é ou não Deus. Mas e quando a gente não tem fé? Bom, quando a gente não tem fé, o negócio é analisar Deus do ponto de vista racional mesmo. E como esse vídeo é dedicado aos ateus, essa vai ser a abordagem que eu vou usar hoje. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. E antes de mais nada, eu devo dizer que esse vídeo não tem a intenção de exatamente converter ateus. Mas sim de compartilhar argumentos e mostrar que muitos dos motivos e questionamentos que levam as pessoas a serem ateus são de fácil resposta. Como eu disse, eu mesmo fui ateu, e foi através da racionalidade que eu deixei de ser. Então se esse vídeo te ajudar a responder algumas das dúvidas que você tem, ele vai ter valido a pena. Bom, primeiro de tudo, antes de eu dizer o porquê que eu acho que é uma tolice não acreditar em Deus, a gente tem que explicar uma coisa muito importante. A diferença entre teísmo e deísmo. Teísmo, com T, é a crença no Deus da Bíblia, ou do Corão ou da Torá. E embora eu saiba que falando isso vai ter católico e evangélico querendo comer meu fígado nos comentários, mas convenhamos que o Deus dos cristãos, dos muçulmanos e dos judeus é basicamente o mesmo. A diferença está só no modo de adorar ele e de como essas três religiões interpretam Cristo. Mas o Deus, o Pai, é basicamente o mesmo. Tudo bem que a gente vai entrar de novo na discussão se Cristo é Deus ou não, mas como eu disse, eu não vou entrar nesse assunto aqui.
O caso é que quando a sua crença num Criador vem da fé e da leitura de escrituras sagradas, você é um teísta. O nome vem de Theos, que é grego para Deus. Já quando a sua crença vem da análise racional e você acredita que Deus possa existir, mas não exatamente como dizem as religiões, você é um deísta, com D de dado. E para alegria dos agnósticos e tristeza dos religiosos, esse vídeo vai ser essencialmente deísta. Agnóstico, o que é isso, careca? Beleza, outra questão importante que muita gente não sabe, mas também não tem mistério. Ateu é o cara que não acredita que possa haver um Deus. O agnóstico é um cara que pensa, ok, talvez exista alguma coisa que criou o universo, eu só não sei dizer o que é. E geralmente esse é o caminho que o ateu faz para começar a acreditar em Deus, pelo menos foi o que eu fiz. Eu era ateu, cético, só acreditava no que eu pudesse ver e tocar. Aí depois de conversar com muitas pessoas de confiança que tiveram experiências sobrenaturais, eu comecei a pensar que talvez existisse alguma coisa colocando ordem no universo. E aí depois eu comecei a entender que, existindo ou não, a mensagem e o exemplo que Cristo nos deu é a mais perfeita de todas. É tudo que a humanidade precisa para ser boa. E muitas das dúvidas que eu tinha, tipo, por que crianças morrem cedo, por que Deus permite que aconteça terremotos, inundações, esse tipo de coisa, eu encontrei respostas no espiritismo kardecista. Então eu sentia que sim, existia um Deus, mas eu continuava me sentindo afastado das religiões tradicionais, porque a resposta para tudo que você pergunta é a vontade de Deus, Deus quis assim e pronto. E aí eu encontrei a maioria dessas respostas lá nos livros de Kardec. Diferente das outras religiões, o espiritismo tem uma pegada mais investigativa, mais educativa. Ele te convence pela lógica dos argumentos, não porque é assim, porque é e acabou, entendeu? Mas isso já é uma outra história. Eu tenho 2 vídeos falando sobre os fundamentos do espiritismo. Se te interessar, vai lá dar uma olhada. Nossa, careca, tá enrolando pra caramba, hein? Que porra que é essa? Enganação? Tá enganando o cliente? Quer enganar o cliente, mano? Tá enganando a porra do cliente? Então, é que é necessário explicar essas coisas, porque senão vai vir tanto ateu quanto religioso nos comentários falando: ah, isso que você falou não é Deus, essa é uma visão agnóstica, ah, não é isso que a Bíblia fala. Então eu já tô deixando claro desde o início que a minha visão de Deus não é exatamente a da Bíblia. Na verdade, acho que ela estaria até mais próxima da ciência do que da Bíblia. Como assim? É simples. Na ciência não existe efeito sem causa. Tudo o que acontece, acontece porque algo causou. Alguma força deu início a uma corrente de eventos que causou aquilo que você está analisando. Se levanta, baiano! Isso em ciência é chamado de lei da causalidade. Então tudo que existe, existe porque foi causado por alguma coisa. Seja uma pedra que se formou pela junção dos minerais ou derretimento da lava, seja uma estrela que nasce porque a gravidade junta uma enorme quantidade de gás em algum ponto do universo. E mesmo esses eventos que causam essas coisas também são causados por outros eventos. Então, pela lógica da ciência, filosofia, epistemologia, pela lógica que rege todo o conhecimento humano, se você for voltando para trás, rebobinando o universo, e alguém em 2024 sabe o que é rebobinar ainda? Não sei, né? Pela lógica, todos esses eventos têm que ter sido causados por uma força inicial. Ah, careca, mas isso não é Deus, a ciência chama isso de Big Bang. Ok, mas a ciência não diz o que causou o Big Bang, ou o que existia antes dele, porque ela só dá uma explicação do porquê que o universo está se expandindo, mas ao contrário do que muita gente pensa, ela não explica a origem do universo em si. O que existiu antes do Big Bang? Entendeu? É uma grande pergunta, é uma das grandes perguntas, né? O que tinha antes do Big Bang? Bem, se você considerar o Big Bang como a origem, né? Será que existia alguma coisa antes? Aí o pessoal fala, não, mas pode ser que tinha, porque o universo é cíclico. Então o que tinha antes? Era o outro universo lá que, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. É igual quando uma criança pergunta de onde que ela veio e você fala, ah, você veio da barriga da mamãe. Mas aí você evita explicar como ela chegou lá, quais são os fatores que causaram a gravidez em si, pipipipopopô. Então, cientificamente falando, se o Big Bang aconteceu, e eu aqui não estou questionando isso, se ele aconteceu por algum motivo. Alguma força inicial causou ele. E eu entendo que essa força é Deus.
Ah, mas aí você tá falando de uma coisa que não é inteligente, isso não seria Deus. Então, por isso que eu disse que esse vídeo é deísta, não teísta. Existiu um camarada holandês chamado Baruch Spinoza, que no século XVII falou que falar a palavra Deus ou a palavra natureza, no fim das contas dá no mesmo. Existe um mecanismo que move o universo. Existe uma ordem no universo. Tipo, se você pega um átomo de hidrogênio aqui na Terra e um átomo de hidrogênio lá, sei lá, em Alpha Centauri, ele vai ser igual, hein? Pelo menos a gente acha, né? Já que a gente nunca foi lá para comprovar. Mas a gente já foi na Lua. Tem carrinho em Marte coletando pedrinha. A gente já observou Júpiter, Urano, Netuno e até o Sol. E a mesma física e a mesma química que funciona aqui na Terra, funciona lá também. O universo é ordenado. E isso é um fato. Se ele tivesse nascido do acaso ou fosse aleatório, a gente teria diferentes leis da física em diferentes pontos do universo. Um átomo se comportaria de uma maneira aqui na Terra, mas em Vênus se comportaria de outra. Ou até mesmo a matéria não seria feita de átomos, mas de outra coisa. Mas a ciência que os ateus amam tanto mostra que não. Existe uma constância no universo, uma espécie de programação em tudo que existe. Quem curte videogames sabe o que é um engine. Tudo o que acontece num jogo de videogame foi pré-programado por alguém. Quando você atira no GTA ou mata algum chefe no Elden Ring, isso acontece porque no fundo do jogo, por trás de tudo o que está rolando na tela, existe uma série de códigos que permitem que isso aconteça. Quando você observa o funcionamento do universo, você percebe que existe também um código-fonte para ele, uma programação, um engine que faz o universo rodar. A ciência vem tentando entender essa programação através da física quântica, e até mesmo os cientistas acreditam que existam dimensões superiores onde essa programação, essas regras estão escritas, digamos assim. Mas, se existe uma programação, algo ou alguém tem que ter programado ela, correto? Você tinha me questionado antes sobre o fato de que se for uma força da natureza, aí não é Deus. Para a maioria das pessoas, só dá para considerar essa força inicial que tenha programado o universo como sendo Deus, se ele for um ser inteligente. Mas você já parou para pensar que o conceito de inteligência é algo totalmente humano? Inteligência é a capacidade de raciocinar, de entender. Alguns diriam que seria a capacidade de se auto-perceber, de ser consciente de que você existe. E isso seria o que nos diferenciaria dos animais. Nós temos consciência, eles não. Pelo menos não tão evoluída quanto a nossa. Mas repara que esse conceito é todo baseado na inteligência humana. A métrica que nós usamos para dizer se algo é inteligente ou não é o quão parecido com o ser humano esse ser pensa. Ô Estrelinha, magoou, foi? Ô Estrelinha, 2 dias aí, ó. Magoou não. Pare com isso. Magoou mesmo. Só que olha o tamanho da gente em relação ao universo. Você acha que dá para entender a imensidão que seria a coisa que originou o universo usando o nosso critério do que é inteligência? Existe uma limitação para o que a gente consegue entender. Não dá para ensinar matemática para uma ameba ou ensinar filosofia para uma formiga. O ser humano é ridiculamente pequeno comparado com o universo. E eu não estou falando isso do ponto de vista religioso não, eu estou falando de astronomia mesmo. Se uma formiga tentasse entender Deus, ele seria uma formiga gigante que criou tudo que existe usando seus feromônios mágicos. Da mesma forma, a gente tenta humanizar Deus representando ele como um velho barbado no trono, ou criando o universo através do verbo, da palavra. Mas isso são só aproximações, tentativas de trazer uma ideia absurdamente, infinitamente grande para o nosso nível de entendimento. O dia que Deus puder ser provado, ele deixa de ser um axioma e vira um teorema. E se Deus vira um teorema, então ele é provável. Mas se ele é provável, então ele cabe dentro do meu escopo mental. Se ele cabe dentro do meu escopo mental, ele não é grande o bastante para ser Deus. A única coisa que eu acho que dá pra gente entender e dizer com certeza é que existiu um começo para o universo. Alguma coisa ligou a chavinha para tudo isso existir. Ah, mas se tudo tem uma causa, então alguma coisa criou Deus. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz, não sei o que eu vou fazer. Então, esse é o argumento mais velho e batido que um ateu pode usar. E pior que eles sacam isso como se fosse uma arma mortal que iria acabar com o debate. Mas se a gente está falando de algo que criou o universo, logicamente a gente está falando de algo acima do universo. Vamos voltar ao exemplo do videogame. Todo jogo foi criado por um ou mais programadores, certo?
Agora imagina o seu personagem favorito. Pode ser o Sonic, o Mario, o Kratos, qualquer um. Por mais complexa que seja a programação dele, por mais perfeito que seja o gráfico, ele nunca vai ser tão complexo quanto o ser humano que criou ele. Um dia, no futuro distante, quem sabe, pode existir inteligências artificiais, robôs tão perfeitos como o ser humano, mas até o momento, nenhuma criação do homem, seja ela pintura, escultura, realidade virtual ou o que quer que seja, nunca vai ser tão complexa quanto o ser humano. Ei, mano, tá doido ou toma caldinho de bosta? Acho que alguém ri dessas besteiras, mano? Uma certa vez eu fiz até um galo rir. Fez como? Eu só taquei ele na parede, aí ele rachou o bico. Se as pinturas num quadro se perguntassem se o pintor responsável por elas é feito de tinta também, ou se as esculturas se questionassem se o seu escultor é feito de pedras também, eles não teriam como compreender o conceito de carne e osso. Do mesmo modo, nós também não temos como compreender a natureza das dimensões superiores e de um possível criador. E mesmo se um dia a gente chegar a construir robôs que sejam exatamente iguais ao ser humano, eles ainda seriam inferiores a nós porque eles precisam ser criados, construídos, e eles não nascem pelo milagre da vida como nós. Da mesma forma, essa força que teria criado o universo necessariamente precisa ser mais complexa que o universo que ele criou. Por quê? Porque conceitos como tempo, criação e destruição, começo e fim, nascimento e morte, eles só existem no nosso universo tridimensional. Se a gente está falando de algo que existe antes do universo existir, então nós estamos falando de algo antes do tempo, antes de começo e fim. Ah, mas o universo pode ter nascido de outro universo. Ok, mas de novo, uma hora todo esse ciclo tem que ter começado. Mesmo que seja uma roda infinita de universos gerando universos, algo colocou essa roda em movimento. Independente de qual ponto de vista você use para imaginar a origem do universo, sempre vai haver a necessidade de um início, de uma causa. Eu querer chamar isso de fonte, de causa primeva ou de Deus é só uma questão de semântica, ou seja, de escolha de palavras. E é isso, pessoal. Careca já tem um vídeo bem antigo onde eu me aprofundo mais ainda nos argumentos que me fizeram acreditar em Deus. Mas como eu acho que ele ficou complexo demais, não por eu ser muito inteligente, mas sim porque às vezes eu escrevo mal e não consigo me fazer entender de forma clara. Que burro, dá 0 pra ele. Mas, de qualquer forma, se você quiser ver, ele vai estar aqui na descrição também. Então, eu vou ficando por aqui. Comentem o que vocês acharam do vídeo, mas eu já aviso que eu não vou entrar em discussão teológica sobre qual religião está certa. Mas, se você é ateu e quiser debater algum argumento racional do vídeo, vambora. No mais, beijo nas crianças e tchau!